Oi, gente, tudo bem? Graça e paz. Quem tá falando aqui com você é a Juliana Calçado e a pedido do missionário Márcio eu vim fazer um vídeo para a gente compartilhar e meditar sobre uma palavra de Deus que eu tenho tentado andar nela através dos anos e muito mais assim nesses últimos meses, né, de pandemia. Isso ecoou muito mais no meu coração, que é uma palavra sobre a presença de Deus. A gente pode usar como texto base Gênesis 3:8, aonde fala do relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva, enquanto eles estavam antes da queda no jardim, onde Deus vinha. Se você for ler a partir do capítulo 3, a partir do versículo 8, sempre na viração do dia, Deus andava com eles pelo jardim e eles conversavam e eles se relacionavam. O homem foi feito para se relacionar com Deus e Deus espera e quer isso ainda da gente. E ali você vê o plano original de Deus, que era esse relacionamento realmente de coração para coração, de não de criador para criatura, mas de pai para filho, ou pai para filhos, né? Porque tanto Adão quanto Eva, eles ambos tinham um relacionamento pessoal com Deus. E aí, no meditar disso tudo, na queda do homem, como esse relacionamento com Deus foi quebrado por causa do pecado, e hoje, através de Jesus, pelo sangue de Jesus, o sacrifício que Jesus fez na cruz, a gente tem esse canal, esse relacionamento hoje restituído. Então hoje, aquele desenho original que era no jardim, onde Adão e Eva podiam escutar os passos, se você ler a passagem bíblica, ela é bem detalhada e fala até que eles ouviam os passos de Deus se aproximando deles para conversar, sempre na viração do dia. E esse relacionamento original, ele foi restaurado pela morte e ressurreição de Jesus. Então hoje a gente tem esse caminho aberto de novo pra gente se relacionar com Deus como filhos de Deus. Mas a gente vê que através dos anos, das décadas, né, dos milênios, né, a gente acabou deixando muito dessa essência original, desse desenho original de se relacionar com Deus, seja para buscar as coisas do nosso interesse, seja por causa da correria do nosso dia a dia. Eu já estou trazendo isso para uma realidade muito que a gente vive, de realmente ter que trabalhar, ter que estudar, ter que, às vezes, até fazer coisas dentro do corpo de Cristo, e esse ativismo e o tempo reduzido, né, que nós deixamos, que nós temos hoje para se relacionar com Deus verdadeiramente, como foi o plano original desde lá do jardim. E dentro disso eu quero trazer a importância da presença real e porque não manifesta de Deus na nossa vida. A gente vê exemplos, rapidamente vou passar por alguns exemplos, como Moisés, Josué, Paulo, Davi. Todos eles foram homens de Deus que tiveram encontros com a presença de Deus. Então, é importante a gente gastar tempo com leitura bíblica, é importante a gente gastar tempo, quando eu falo gastar tempo, é no sentido de gastar o seu tempo investido nisso, em adoração, em oração, em leitura, em jejum, mas nada deve e pode substituir esse relacionamento pessoal com a presença de Deus, com o coração de Deus. E assim, trazendo para o nosso dia a dia todo esse contexto, eu usei exemplos do Antigo Testamento, e hoje a gente sabe que a gente vive na dispensação da graça, onde a gente tem o Espírito Santo de Deus que morava dentro de Jesus e que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele mora dentro da gente hoje. E através do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que a gente pode ter esse relacionamento, esses encontros pessoais com a presença de Deus, assim como Saulo, que se tornou Paulo, teve um encontro pessoal e radical com Jesus. Ele teve um encontro com a presença de Deus, com a presença de Jesus, assim como Moisés também, que foi o grande libertador de Israel. Ele era um homem comum e ele teve um encontro pessoal e radical com a presença de Deus naquela sarça ardente. Assim como Josué era um jovem que era aficionado pela presença de Deus, ele ficava sempre na porta da tenda do encontro, esperando para ver, para sentir, ele tinha fome da presença de Deus. Todos esses foram homens que mudaram e shaped,
eles mudaram, escreveram e formaram a história da igreja, seja ela primitiva, seja a história do relacionado homem com Deus. E é sobre isso o nosso meditar nessa palavra hoje, que é justamente para a gente buscar se isso está acessível para a gente hoje, muito mais do que estava, por exemplo, para Davi. Davi, ele tinha visitações do Espírito Santo, onde ele tinha revelações sobre adoração, tanto é que antes disso, os sacerdotes, se eles não tivessem prontos e preparados para entrar na presença de Deus sem pecado, para expiar o pecado do povo, eles morriam. E devido a esse relacionamento tão profundo que Davi tinha com Deus, com o coração de Deus, ele era visitado pelo Espírito de Deus, e ele tinha encontros pessoais, mesmo sem ter a dispensação da graça que nós temos hoje através do Espírito Santo, que foi quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu para ficar conosco, para que nós não ficássemos órfãos. Então, mesmo Davi e todos esses homens não tinham o privilégio que nós temos de ter não só o Espírito de Deus morando dentro da gente, mas esse canal totalmente aberto de uma revelação progressiva da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Deus. É esse nunca terminar de se conhecer a Deus. Então é um caminho aberto é um convite para a nossa geração, para poder conhecer a Deus, como esses homens até que mudaram o percurso da história não conheceram, vamos colocar dessa maneira. Então esse é um convite que fica do Espírito Santo para nós, para que a gente consiga, nessa linha que a gente tem pequena, perto do que é a eternidade, sei lá, talvez eu viva 70, 80 anos, 60 anos, eu não sei quanto tempo a gente vai viver, mas que a gente se dedique e busque e se entregue em ter esses encontros com a presença manifesta de Deus. Como eu já falei antes, jejuar é importante, ler a palavra de Deus é importante, oração, que é uma troca, que é já um relacionar com Deus, é muito importante, mas essa busca ardente no nosso coração por encontros pessoais com a presença e com a pessoa de Cristo é o que deve nos mover, porque são encontros pessoais com Deus que mudam a nossa história, para que a gente possa mudar a história da humanidade. Então essa é uma palavra que eu tenho meditado bastante, principalmente nesses últimos meses, e que eu deixo para você essa fome e essa sede da presença de Deus. E oro e vou orar também agora para que a gente tenha cada vez mais encontros com Jesus, tá bom? Então, Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que a gente está aqui, não só falando de você, mas pedindo, invocando o seu nome, para que a tua presença venha nas nossas vidas, para que o nosso entendimento se abra, o nosso coração abrace, Senhor, cada vez mais a revelação do teu Filho Jesus. Eu oro, Pai, para que todas as pessoas que estejam assistindo ou ouvindo essa mensagem, eles tenham encontros pessoais com a presença de Cristo Jesus, assim como Saulo teve, assim como Josué teve, assim como Moisés e todos os outros homens, e por que não no Novo Testamento também, como Maria Madalena teve com a pessoa de Cristo, e muitos outros testemunhos que nem couberam na parte escrita da Bíblia. Pai, eu oro para que esse testemunho, que também se torna um espírito de profecia, que aconteça de novo e de novo e de novo, que ele venha acontecer nas nossas vidas, Deus, que não precise se levantar outra geração, mas que a nossa geração encontre você todos os dias, seja olhando para você nos olhos de algum mendigo na rua, seja ajudando alguém, ou seja, principalmente dentro do nosso quarto. Deus, eu oro para que tenhamos encontros pessoais e radicais com a tua presença. Em nome do teu Filho Jesus, é isso que eu peço, que os frutos dessa presença, desse encontro, mudem a nossa história e a história da humanidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Também queria deixar mais um recado: se você gostaria de receber oração, se você está passando por alguma dificuldade, vai ter um número do WhatsApp aqui embaixo, na descrição do canal. Não esquece de dar o seu like, não só no vídeo, mas também no canal do Missionário Márcio, para você ficar sempre atualizado dos últimos vídeos, das últimas postagens, das últimas coisas. E vai ter um número de WhatsApp aqui embaixo,
E você pode fazer contato com o missionário Márcio através desse número de WhatsApp que vai aparecer aqui. Então não esquece de dar like e talvez eu veja você no próximo vídeo. Obrigada, Deus abençoe.